aplausos, tal como se apresenta. A Rádio Despertar deve fazer no máximo para poder expandir a essas rádios a nível do país. Porque, afinal de contas, estamos a ver que essa democracia está sendo espalhada em todo o ponto do país através dessas rádios que têm abertura a toda a gente. A Rádio Despertar é que está a dar um tempo suficiente para poder as pessoas ouvir a realidade que se passa. A meio ao olhar desdenhoso, a mais ousada mídia ao serviço da verdade. Por tudo quanto ouvimos e vimos sobre este julgamento, nos pareceu que certos jornalistas da nossa praça agem apropriando-se do direito de cometer crimes de abuso de liberdade de imprensa na maior das impunidades. Para estes jornalistas e para aqueles que neste tribunal os apelidaram de colegas, ter um comportamento criminoso na comunicação social passou a ser um direito. A ver, vamos. E não venham para cá dizer-nos que estamos a proferir ameaças. Silêncio. Por fim, o alívio e aplauso de quem se beneficia do rigor informativo. Eu fiquei 4 dias sem contato com quem quer que fosse e só comecei a ter contato na semana seguinte graças à pressão que a minha filha fez e porque a minha filha disse que haveria de recorrer a meios públicos para dizer que eu estava desaparecida. Eu acho que apareceu um artigo num jornal, acho que alguma rádio falou. Quando se diz aqui que foram usados meios de difusão, também muita coisa mudou a partir da difusão que foi feita a partir desses meios, porque foram os únicos meios que foram colocados à disposição para que fizessem passar a palavra em relação àquilo que era a violação dos nossos direitos. Rádio Despertar, Rádio Despertar, a marca da diferença informativa. À terça-feira, a vontade e a firmeza é sempre a mesma. Fazemos muito gosto de tê-lo do outro lado para uma viagem de aproximadamente 2 horas. E cá estamos para mais uma reflexão de um tema que naturalmente é do seu interesse. Para esta edição estará a trabalhar para si na sonorização está o Osvaldo Tomás, na estética sonora está o Hugo Elias, na redação está a Caldemar da Costa, Cavita Quilala, fazem parte também da redação o Arlindo Canuela. Vamos agora saudar os nossos convidados. Começo aqui no estúdio com o Manuel José. Manuel José, seja bem-vindo mais uma vez para uma partilha. Obrigado, Horácio. Obrigado aos ouvintes da Rádio Despertar. Estendo também a minha saudação aos colegas de painel. Estão todos saudados. A saudação para o Dr. Rui Verde, que é o nosso convidado especial nesta edição. Dr. Rui Verde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, prazer em estar aqui. Uma saudação a todos. Ao Frei já o cumprimentei antes, mas volto a cumprimentá-lo. E ao Manuel José também, um forte abraço aqui e ao Horácio Reis. Boa tarde. Muito obrigado e aguardamos pelo jornalista José Gama, ativista Quitéria de Moçambique e também pelo jurista Joaquim Jaime, esta equipa que vai estar consigo e também o Dr. Nelson Custódio a partir da cidade do Sumbo, que daqui a pouco vai marcar presença aqui nesse espaço. Frei Angalo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, Horácio. Boa tarde aí ao Dr. Riverde, boa tarde aí ao nosso Manuel José no estúdio e boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, que estamos de novo para um novo ponto de equilíbrio. Frei Angalo, vou começar por si. O que é que andam a pensar? Olha, nesses dias a coisa mais preocupante foram as mortes em Angola. E tivemos mortes no dia 11 de novembro e depois tivemos essas mortes na ilha.
E aquilo que é preocupante é o fato de parecer que em Angola nós ainda banalizamos a vida humana. E as primeiras mortes, por exemplo, é do dia 11 de novembro, que, portanto, recolheram crianças lá para irem acompanhar o presidente que ia inaugurar supostamente um hospital. E é uma situação, acredito que seria evitável. Primeiro, portanto, aquele evento é um evento que estava a se encaixar já mal. As crianças deviam estar aí na escola ou eventualmente estar a aprender o que era o 11 de novembro e não estar aí sempre a querer aglomerar pessoas para mostrar que alguém tem popularidade. Portanto, esse culto de personalidade no nosso país é uma coisa que tem que ser revista. E depois a outra são as mortes na ilha. Também uma coisa. E o recurso mais importante de uma nação é a pessoa humana. E então, sempre que acontece tragédia desse tipo, primeira coisa que se devia fazer é uma investigação profunda, perdão, uma investigação profunda e detalhada e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Normalmente há sempre o fator humano nisto, ou os carros não foram, por exemplo, no caso do 11 de novembro, os carros foram improvisados, e eventualmente não tiveram manutenção. Portanto, as pessoas devem ser responsabilizadas e punidas. E no caso da ilha, além da investigação, além da responsabilização, também aí entra a questão legal. Portanto, ou se recordam as leis, se elas existem, ou então se criam leis exatamente para garantir a segurança das pessoas quando, portanto, existem ou vão se realizar atividades de massa. Isto porque as atividades de massa deviam ser sempre coordenadas com a polícia. Portanto, a polícia, em princípio, é um organismo especializado, em qualquer país especializado em gerir multidões. Portanto, ninguém deveria, portanto, a seu bel prazer, reunir mais de 40 ou mais de 50 pessoas sem, portanto, as orientações da polícia. E também que o país tenha leis precisas sobre isto. Portanto, E Frei, não se pode estar a morrer mais assim. Frei, aqui fica-se com a impressão de haver alguma impunidade nesses atos que naturalmente deveriam merecer alguma responsabilidade, não só jurídica, como também responsabilidade, no caso concreto da província do Kwanza Norte, responsabilidade política. Parece que tudo fica assim e o tempo acaba sempre por enterrar aquele problema que deveria merecer uma reflexão de quase todos nós. Exatamente, a cultura da impunidade é que está implantada e depois, digamos, eu vi que, portanto, que houve uma iniciativa da UNITA para que se debatesse isto e o MPLA bloqueou, não sei se estou informado mal ou li mal, mas isso tudo passa a ideia de que no país existem aquelas pessoas para as quais a lei não vale, quando decidem que ela não vale, não vale, e assim se fica, portanto, o que é que vai se passando? Vai se avançando uma cultura de irresponsabilidade e desordem. E, portanto, isso é generalizado. Em Angola é mesmo assim também. Portanto, nós temos, por exemplo, quem não paga os impostos são os generais e os deputados, e quem não cumpre as regras de trânsito são os que se acham senhores, os famosos sabes quem sou eu. Os famosos sabem quem sou eu, portanto, são esses que estão a criar desordem no país. E essa cultura da irresponsabilidade, tanto civil como política, é que não ajuda o país a ir a lado nenhum. Aqui ficou essa reflexão do Frei Angalo. O Dr. Riverde, o que é que tem pensado? O que é que quer partilhar connosco das suas análises sobre o mundo e sobre o nosso país? O que é que tem refletido? Bom, eu acho que há um tema que eu tenho estado precisamente a refletir e que me parece que há novamente aquilo que se chamava nos anos 60 um vento de mudança em África. E esse vento de mudança agora está a ser trazido pelas várias populações do sul da África. Tivemos duas eleições muito recentes, uma no Botsuana, no final de outubro, e outra nas Ilhas Maurícias. E em ambos os casos o que se vê é que os partidos que estão no poder, e no caso de Botsuana era um partido que estava no poder desde os anos 60, desde a independência, sempre ininterruptamente,
perdeu as eleições de modo fulgurante e passou para quarto lugar. Nas Maurícias, um partido que estava com tentações um bocado hegemónicas, também perdeu as eleições e, salvo erro, elegeu 1 ou 2 deputados. Iremos falar mais à frente de Moçambique, e a história da África do Sul e da perda da maioria absoluta do ANC também é conhecida. Isto quer dizer o quê? Que há claramente uma mudança em curso gerada pelas próprias populações, talvez populações jovens, que possivelmente são tudo populações jovens, e que está a abranger quase todos os países da África. Obviamente que é um sinal claro, muito amarelo para Angola em 2027. Portanto, eu acho que vale a pena. Em Angola vê-se muito o que se passa em Portugal e, pelo que eu percebo agora, também o que se passa no futebol espanhol. Mas vejo muitas discussões do Real Madrid do Barcelona, coisa que... Enfim. Mas eu acho que é bom começar-se a olhar mais intensamente para o Botsuana, para a África do Sul, para as Maurícias, para a Namíbia, que também vai ter umas eleições por estes dias, ou já teve, porque as coisas à volta, na antiga linha da frente, estão a mudar muito. E isso Dr. é Riverde, interessante acompanhar. Dr. Riverde, o que é que esses países têm para que os processos políticos os processos eleitorais são realizados e há alternâncias sem a confusão, já vamos daqui a pouco entrar no caso particular de Moçambique, sem denúncias de fraudes, sem resistência de quem está no poder de querer ter tudo, ter dificuldade de deixar as instituições executivas. O que é que esses 2 países têm de diferente? No caso das Maurícias e de Botsuana, não tiveram guerra. Esse é um aspecto importante. Portanto, digamos, o combate não tem ainda subjacente aquela ideia de luta armada transformada em luta política, um bocado um Clausewitz ao contrário. Esse é capaz de ser um aspecto importante. Outro, sobre o qual eu tenho dúvidas, mas muita gente aponta, mas eu não estou certo, é que vem da cultura inglesa, que é uma cultura tradicionalmente democrática e de combate político democrático, enquanto Angola e Moçambique vêm da cultura portuguesa, e era essencialmente uma cultura autocrática, ditatorial. Portanto, são culturas muito diferentes. Pode ser que isso também tenha o seu impacto. Terá, Creio que há aqui... ali, qual o papel, nesses países, qual o papel desempenhado pelo próprio cidadão, pelo próprio eleitor, qual é o papel que teve? Bom, eu julgo que o papel que ele teve, do modo geral, foi bastante passivo durante muito tempo. O que é que se nota? Eu creio que é o que se vai notar forçosamente em Moçambique, ou que já se nota em Moçambique e nota-se em Angola, que é a juventude que está a surgir. E desta vez a juventude é uma massa enorme. Portanto, são jovens e jovens e jovens e jovens que não são controláveis por ninguém. Penso que é isso. E que têm acesso à informação mundial e veem como é que as coisas funcionam noutros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Portanto, a informação chega a todos e chega a todos os jovens e, portanto, os jovens querem fazer igual. Eu julgo que esse aspecto é muito importante, da juventude e do acesso à informação que a juventude atualmente tem. Muito obrigado, Dr. Rui Verde, neste seu ponto de reflexão. Enquanto isso, continuamos a aguardar pelo José Gama e o Dr. Nelson Custódio. Vou agora voltar ao contacto de Manuel José. Manuel José, Moçambique vive uma crise pós-eleitoral sem precedentes. Mais de 30 dias de manifestações, muitas mortes. E ainda continua uma incógnita de como é que será o desfecho desse processo eleitoral. Sim, aquilo continua como
só de dizer-se, né, sobre pólvora, mas eu acho que o desfecho é conhecido, pelo menos eu vejo, pela característica do país, que o desfecho é conhecido. E qual é que é o desfecho que eu vejo? Eu vejo a Frelimo, que é uma espécie de MP lá de lá, vai acabar por tomar mesmo posse, vai acabar mesmo por ficar, quer dizer, vai ficar igual. Eu só não sei quando, mas vai ficar igualzinho. E por que eu digo isso? Porque eu normalmente defendo uma, não sei se é corrente ou não, mas uma corrente que vê de forma diferente. Que é a seguinte, fala-se de fraude. Eu não vejo assim. Eu não vejo que aquilo seja resultante de fraude. Fraude é o que, ou tentativa de fraude, é o que se passa em países onde as instituições estão devidamente estruturadas. Quando falo das instituições, estou a falar das instituições ligadas aos pleitos, às eleições, como ocorreu, por exemplo, naquela da tentativa do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, onde houve aquela confusão. Aí sim, ali é que se pode falar de fraude, tentativa, enfim, jogo. Porque E o que é que aconteceu em Moçambique? no caso de Moçambique, Ou o que é que está a acontecer em Moçambique? Semelhante ao que ocorre em Angola, salvaguardando algumas diferenças, é que não há mesmo eleições. Aquilo não é eleições. E é a mesma coisa que eu costumo dizer aqui. Não pode haver eleições porque eu costumo me socorrer do futebol para fazer a analogia. Normalmente um jogo de futebol, há duas equipas, 11 de cada em campo, depois há os suplentes, depois tem uma equipa de arbitragem. E se quisermos ir mais, podemos ir além, à federação, né, do futebol, às confederações nos outros casos. Então, cada instituição deve ser autônoma, deve ser independente. No caso das eleições, estamos a falar de Moçambique, e não difere também daqui de Angola. As instituições ligadas aos pleitos, às eleições, são uma só. Portanto, o poder hegemônico, no caso lá, Moçambique, a Frelimo, tem os seus tentáculos, as suas tensões naquilo que eles chamam de comissão eleitoral, naquilo que chamam do Tribunal Constitucional, não sei qual é a denominação que eles têm lá. Enfim, esses órgãos não são autônomos, não são independentes. Você não pode ter um jogo onde o árbitro é jogador, é da federação, é o dono da bola. Aquilo não é um jogo. Portanto, resumidamente, na sua análise, não há eleições ou não houve eleições em Moçambique? Sim. É uma simulação de eleições, porque não há eleições. O problema é lá atrás, não é depois. Eu não sei como é que... Eu costumo dizer, por exemplo, em relação a Angola, que nós estamos, não sei se isso, qual é a origem, talvez nós temos uma característica de romantismo, muito romance. Quer dizer, aquilo parte já de início. Veja só o que se passa em Angola. A CNE. Né? Houve reclamação, enfim, começou lá atrás com Susana Inglês, penso, enfim, depois veio Manico, depois veio não sei o quê. Mas mesmo assim,
os proponentes, enfim, os participantes, avançaram. Depois esperam no fim que o resultado seja diferente. Não! Muito obrigado, Manuel José. Se aquilo já partiu errado, eu costumo dizer, se as premissas estiverem erradas, a conclusão também arrisca-se a ser errada. Não tem como. Obrigado. É ali onde deve-se centrar. Nós devemos nos centrar nas na premissas, essência, que são as premissas. E não no resto. Nas consequências. E isso aqui em Moçambique vai-se fazer barulho, no fim, a Frelimo vai tomar posse. Ok, obrigado. O José Gama já está conosco nesse painel. Seja bem-vindo de volta, depois da ausência na semana passada. Hoje está de volta. José Gama, a saudação extensiva para si, e o que eu queria perguntá-lo primeiro, o que é que andou a pensar, e depois o que é que está a acontecer em Moçambique? Uma vez que hoje o nosso desafio é de refletirmos sobre o que está a acontecer em Moçambique, um tema em que, tal como nós lançamos, cenários para a saída da crise pós-eleitoral moçambicana e as implicações para Angola. José Gama, mais uma vez seja bem-vindo. Muito boa tarde. O tema, o pensamento do dia é mesmo a volta de Moçambique, que o presidente Filipe Nyusi acaba de fazer um discurso à nação, dando a sua visão, responsabilizando as pessoas envolvidas nas manifestações. Ele apresenta as manifestações dos seus promotores como um mal, e ele traz uma novidade, que aparece a propor uma espécie de mesa redonda, ou negociações ou conversações entre os 4 candidatos que participaram às eleições. Ele fala em conversar, mas não apresenta também ali qual é a sua proposta específica. Mas pelo que fica entendido é que os resultados a favorecerem a Frelimo deverão se manter. Então ele vai para uma fase que é de conversar com os outros, ver formas de acomodação. E em momento algum ele fala na verdade eleitoral, porque o que mais se quer e o que os manifestantes e os candidatos na pessoa de Venâncio Mondlane é que haja pelo menos um esclarecimento, haja uma recontagem das editais, ou que os editais reapareçam para ver a verdade eleitoral. E isso o presidente Nyusi não nos pareceu estar interessado. Ou a proposta aparenta-nos ser algo para engolir as outras partes. E ele coloca aqui, traz aqui todos os candidatos, sejam os vencedores, ou os não vencedores, ou os autoproclamados vencedores, e quer conversar com eles. Também ele não diz como é que fica a situação jurídica de Mondlane, porque a PGR já andou a fazer ameaças, o ministro do Interior também já andou a fazer ameaças, dando a entender que as manifestações, sobretudo quando se diz para ir até a Pontinha, é para derrubar o poder. Pontinha é a sede lá da presidência. Ele, a primeira coisa que deveria ter feito, no nosso ponto de vista, é anunciar que há proteção política, jurídica a todos os níveis para o Venâncio Mondlane. Agora, o Mondlane não pode sair de onde está, na Suíça, e ir para Moçambique só assim porque está a ser chamado por um apelo do presidente Nyusi, e depois chegar ao aeroporto, ser preso ou linchado, ou então ser morto. Agora, as autoridades devem oferecer segurança a este candidato eleitoral, que é de Venâncio Mondlane. Gama, outra pergunta que quero fazê-lo tem que ver com o princípio de tudo isso. Como é que é organizado o processo eleitoral em Moçambique? Bom, não se difere muito da Angola. Tem a Comissão Nacional Eleitoral, depois tem o STAI,
Mas na prática é o O que é STAI isso, que... STAI? O que é isso, STAI, José Gama? O nosso O público STAI é, pode não. é semelhante, é como se fosse um mate. É o organismo que faz o registro eleitoral. Tem aqui, As tem aqui eleições. duas, pois tem aqui duas, é uma estrutura paralela. E, no fundo, se nós olharmos para as declarações do vice-presidente da CNE, indicado pela Renamo, ele diz que quem manda é a STAI. A CNE quase que não faz nada e não vê nada. E como é que é a Portanto, composição desse órgão? pronto, a STAI é dirigida por um diretor geral e esse diretor é indicado pelo presidente da CNE, depois passa também, é uma nomeação conjunta com o presidente da República, mas na prática será o próprio presidente da República a nomear o diretor-geral desta estrutura que funciona como o órgão que vai realizar de facto e na prática as eleições. A CNE é o órgão formal, mas a STAI é que está no terreno a fazer todos os trabalhos. É só Na prática, é o a órgão que prestar executa a realização das eleições. Exato, é o que acontece, por exemplo, em Angola. Só que em Angola nós temos aí duas estruturas. Temos o MAT, que faz o registro eleitoral, depois dá o processo à CNE, e depois, quando dá a CNE, dentro da CNE há uma comissão técnica eleitoral. Nesse caso, estamos aqui a dar o exemplo de Angola, há uma comissão técnica eleitoral que é dominada apenas pelo presidente da CNE, o Manico, e mais um outro quadro que ele indica, o João Damião do MPLA, e depois tem os órgãos, outros membros indicados por si, que entram como consultores e técnicos. Nesse caso, depois vão entrar os homens da Casa Militar, os homens dos serviços de inteligência, e são estes depois que realizam as eleições. E são estes que têm o controle da sala técnica, onde vão fazer o processamento das atas. É aí onde, de facto, ocorre a fraude eleitoral. E em Moçambique também não difere muito. A única diferença do processo moçambicano e o de Angola é que em Moçambique não há a Indra envolvida, e no caso de Angola há. Ok, José Gama, aqui ficou o Frei Angalo. O processo moçambicano hoje tornou-se referência no mundo todo. Fala-se tudo um pouco sobre as eleições em Moçambique. A mídia, principalmente dos países de língua oficial portuguesa, estamos a falar de Portugal e até um pouco aqui em Angola, vai dando notícias sobre os acontecimentos pós-eleitoral, mas aqui há a necessidade de se compreender como é que tudo é organizado, porque é que essas eleições culminaram nesta crise política. Que informações o Frei tem sobre o processo de organização das eleições neste país do Índico? Olha, eu acredito que para compreendermos alguns fatores as últimas eleições, não podemos esquecer a tragédia, aquela guerra que há, porque ainda praticamente não se sabe se terminou bem, em Cabo Delgado. O caso de Cabo Delgado está muito associado a essas eleições e a toda a problemática que vem à volta. E dizer que, portanto, sobre a fraude eleitoral, a manipulação dos resultados, os bispos católicos de Moçambique pronunciaram-se sobre o assunto, portanto, falando dessa manipulação dos resultados. Portanto, aí um primeiro elemento que precisava ser compreendido é em que pé está a situação em Cabo Delgado. E depois, a nível internacional, aí sempre em Cabo Delgado estavam sempre associados à guerra do Cabo Delgado, além do Hezbollah, por exemplo, que se fala agora, e também algumas petrolíferas europeias, tipo da França, e que, portanto, teriam alguns acordos com o governo, e, portanto, aquela confusão toda do Cabo Delgado tem impacto
eu acredito que vamos ter moçambicanos aqui no painel, com certeza poderão confirmar isso, tem impacto na realidade nas eleições, porque durante a campanha eleitoral é um tema que parece que foi tabu, mas a situação de Cabo Delgado, não sei, portanto, mas não teve ainda nenhuma investigação internacional, não se sabe o resultado, portanto, quantas pessoas foram massacradas, em que pé está a situação. Portanto, todos esses são esses Frei, o fatores conflito em Cabo Delgado continua. Daí, esta semana tivemos o reforço da União Europeia em financiar a força militar de Ruanda que está ali a apoiar o exército moçambicano no combate aos insurgentes, são assim Então, chamados. aquela é uma história aquela aí que acredito que tem impacto nas eleições. Depois outra coisa que eu aqui vou reutilizar a palavra de um bispo, é que, portanto, essas manifestações eleitorais não são só consequência da manipulação dos resultados atuais. A situação social e econômica em Moçambique é catastrófica. É catastrófica, digamos. Somos primos irmãos, portanto, é tudo fruto de frustrações, fruto de anos de negligência, de anos de desgovernação, portanto, e falta de desenvolvimento no país. O Moçambique não é um país, vamos dizer, não é um país pobre em termos de recursos, mas a sociedade está mal. Portanto, é todo um conjunto de fatores sociais e econômicos que concorrem para esse problema. E depois os processos eleitorais não transparentes, tá vendo? Os processos eleitorais não transparentes, porque, portanto, se há a sociedade que está constantemente a manifestar-se, sobretudo vemos os jovens a tomarem a primazia, é porque alguma coisa está acontecendo aí. Alguma coisa efetiva está a acontecer, e os resultados não são aqueles que as pessoas queriam ou esperavam, e, portanto, e como dizem os bispos, portanto, há uma necessidade do país parar esse dialogar, e, sobretudo, tem que ter coragem de dar espaço à nação para ela se desenvolver. Dr. Rui Verde é um estudioso, naturalmente tem informações consolidadas sobre a realidade de Moçambique. Moçambique hoje continua a preocupar principalmente os democratas e para o cidadão que não sabe de como é que é organizado, já aqui fiz essa pergunta a quase todos, de como é que este processo eleitoral é organizado, que papel o partido no poder, no caso concreto o executivo, tem na organização e como é que é viciado esse processo eleitoral para culminar nessa contestação que nessa altura está a acontecer em Moçambique. Bom, eu já respondo à sua pergunta, embora os colegas já responderam de certa maneira, mas eu gostava de tentar estabelecer uma espécie de paralelo entre Moçambique e Angola, porque é uma ocasião para além das pessoas envolvidas politicamente e dos povos, mas para qualquer observador é uma ocasião, é quase um laboratório, porque o que nós assistimos em 2022 em Angola e o que estamos a assistir agora em 2024 em Moçambique parte do mesmo, podemos chamar, ponto de partida, a contestação parte de uma oposição forte dos resultados eleitorais, mas tem ações diferentes. Em Angola, como é sabido, o Adalberto Costa Júnior pediu aquilo que ele chama de lutar dentro das instituições, portanto, não foi para a rua, não criou esta espécie de processo para-revolucionário. Em Moçambique, pelo contrário, o Venâncio Mondlane foi para a rua e está a tentar criar um processo para-revolucionário. Portanto, temos um ponto de partida igual e uma atuação diferente. E o que é que nós vamos assistir, ou começamos a assistir a pouco e pouco, e este aspecto é muito importante. Em Moçambique começa a haver um divórcio entre aquilo que podemos chamar a sociedade civil, ou alguma sociedade civil, não os conheço todos, a maioria, mas refiro à famosa carta do Miyakoto à Ordem dos Advogados, ao último comunicado ontem da Ordem dos Advogados moçambicanos, um divórcio entre essa sociedade civil
e as tentativas para-revolucionárias do Venâncio Mondlane. Portanto, no final, além do próprio poder estrutural do Estado que a Frelimo tem o poder, tem a polícia, tem a tropa, pode dar, passa a expressão, pode matar pessoas que detêm o chamado monopólio da violência. Além disso, o que é certo é que se vê a oposição, ou aquilo que seria a oposição, a pouco e pouco a dividir-se, com os intelectuais, os académicos, os jornalistas, a apelarem a um meio termo, a uma transição qualquer, e o Venâncio Mondlane a ficar isolado, por razões que podemos discutir mais à frente. Isto quer dizer o seguinte: parece não haver fórmulas ideais para se resolver. Aqueles que na altura criticaram o Adalberto da Costa Júnior agora devem pensar melhor, porque no caso de Moçambique o que já temos são 50 mortos ou mais, e provavelmente os resultados não serão muito diferentes dos de Angola. Este é um ponto que eu queria começar por salientar. Embora me pareça que talvez haja possibilidades de fazer um governo qualquer que vá buscar algumas pessoas da oposição, mas isso pode ser que acabe como também terminou com o Mugabe no Zimbábue, que acabou por os anular. Doutor Rui Verde, diga. Aqui alguns pontos interessantes que devem servir sempre de reflexão. O processo moçambicano permite essas contestações, porque entre a declaração da CNE, que tem 20 dias após a realização das eleições, depois o Conselho Constitucional tem quase 2 meses para decidir o desfecho das eleições, enquanto em Angola o processo eleitoral é decidido num curto espaço de tempo. Tanto a CNE como o próprio Tribunal Constitucional têm muito pouco tempo para decidirem. Acha que esse tempo que é dado para essas instituições decidirem acaba por ser um combustível para a contestação ou para o desdobramento de quem supostamente cozinhou a fraude? Aqui passa a expressão. Eu acho que o tempo joga a favor do governo, digamos assim. Mas isto julgo porque permite ir esvaziando as manifestações, como está a acontecer. Salvo erro, foi na quinta-feira, foi na quinta-feira da semana passada, ou da outra semana, estou já um bocado baralhado, que houve uma grande manifestação. Foi dia 7 de novembro deste mês. Dia 7, precisamente. Sim. Parecia quase que alguma coisa ia acontecer. Pois foi um bocado estranho, meteu-se o fim de semana e pararam as manifestações. E desde aí que se perdeu um pouco o ímpeto. Portanto, quer dizer que se vai esvaziando o poder. Aquilo, ou teria sido um staccato, digamos assim, uma coisa imediata, talvez não fosse possível, talvez ninguém quisesse, note, mas estou a fazer meramente observador, ou o prolongamento deste Conselho Constitucional, que pelos vistos só se vai pronunciar durante as férias do Natal, em que todas as pessoas estarão preocupadas com outras coisas, acaba por dar mais força ao governo. É a minha opinião. E o que eu queria foi tirar aqui o papel da sociedade civil moçambicana. É muito curioso, porque tanto quanto me parece, mas corrigir-me-ão se não for assim, muitos atores da sociedade civil se estão a demarcar destas manifestações, estão a tentar arranjar ali um meio termo. E esse aspecto há o risco de Mondlane ficar isolado? Francamente, eu acho que sim. Se é que não está já. Provavelmente já foi um erro. Eu, se calhar também iria para a Suécia, mas eu acho que foi um erro da parte dele ir para a Suécia. Perdeu aquela possibilidade de liderança no terreno. Se calhar ganhou a vida, note-se. E mais vale estar vivo que morto, como é óbvio. Mas em termos políticos foi um erro, eu acho. Acho que tirou a solidariedade e permitiu que os agentes que estão
da sociedade civil que estão em Moçambique se fossem deslocando, descolando, melhor dizendo. É o que me parece, mas isto, a pessoa está aqui a falar sentada no sofá, não está lá. Convém que estas são apenas afirmações sejam conjunturas. corrigidas e verificadas por outros. Doutor Rui Verde, muito obrigado. Manuel José, há aqui algumas figuras que se assemelham muito à nossa realidade, o comportamento da Polícia Nacional e os vídeos que estão a circular um pouco pelas redes sociais, a olharmos aqueles que uma polícia civil que vai disparando a queima-roupa, muitos feridos, né? Fala-se em mais de 100 feridos, pouco mais de 60 mortos. Esta atuação, essa reação da Polícia Nacional e desse Serviço de Investigação Criminal que eles chamam CERNIC, aqui uma espécie de NIC, que está a intervir de forma muito ativa para travar as manifestações. Que comentário lhe oferece fazer sobre este comportamento deste órgão que podia ser e é considerado como um órgão, aquilo que estabelece a Constituição moçambicana não é muito diferente da nossa. A Polícia Nacional devia ter um comportamento, uma atuação republicana. Comportamento republicano, polícia em Moçambique. Bom, tendo em conta o vídeo do próprio Venâncio Mondlane, ele mencionou o cinze de Angola. Ele falou, a não ser que aquilo tenha sido uma manipulação. Falou. Né? Ele falou de em entrevista à RTP de que há elementos do cinze de Angola na sua perseguição. Né? Por isso é que eu estou a dizer que são, como dizem alguns, são quase irmãos siameses, Angola e Moçambique. Portanto, por que é que há esses receios todos? Por que é que o próprio Venâncio Mondlane está a dirigir as manifestações fora do território moçambicano? Porque o território moçambicano está nas mãos da Frelimo. E isso não é depois, não. Desde as eleições, ou o que chamam de eleições lá, que é assim. Eles têm o controle da polícia, das forças armadas, o próprio governo, enfim. E ainda têm apoio do irmão daqui, atendendo às palavras de Venâncio Mondlane. Portanto, ele disse que há... Isso aí... como eu ouvi, e eu concordo também, por uma análise feita numa outra estação, isso pode ser perigoso para os angolanos cidadãos angolanos, principalmente que estão em Moçambique, por causa da revanche. Se os moçambicanos ainda não confirmaram, eu ouvi um cidadão moçambicano que falava sobre isso, ele disse que eu não posso confirmar, e também ele disse que mesmo que houver lá as forças de segurança angolanas, elas não vão com o uniforme das forças armadas, das forças de segurança angolanas, elas vão usar uniformes das forças do exército moçambicano ou do exército moçambicano, aliás, para confundir. Então, e daí o cuidado dessas pessoas, duas pessoas moçambicanas que eu ouvi, que elas não confirmaram a presença, porque não dá para ferir, né? Mano José, é aceitável a reação desses órgãos de defesa e segurança? Os manifestantes, muitos deles indefesos, e os vídeos assim ilustram, a dispararem e a matarem os civis. É aceitável isso? É assim, esse tipo de regime são regimes autocráticos, que é para não dizer outra coisa. É do DNA, eles funcionam assim. Eles não têm outra maneira de agir. Né? Elas têm na força
Portanto, elas usam o argumento da força ao invés da força do argumento. Por outras palavras, é a brutalidade nua e crua. Eles matam. Aqui em Angola, por exemplo, as instituições, apesar de as instituições oficiais negarem, há esquadrões de morte em Angola, onde o ordenamento jurídico não contempla a pena de morte, mas mata-se. Né? Há fuzilamentos, são efetuados na surdina, enfim, mas não se reconhece. Portanto, isso tem a ver com o DNA. Né? Nós vimos, por exemplo, em Angola, que quando, por exemplo, da tomada de posse, depois das eleições de 2022, nós vimos as ruas de Luanda, ali na zona da Samba, por exemplo, que eu conheço bem. Tanques de guerra na rua, num ambiente supostamente de paz, de que alguém eventualmente tenha ganho eleições. Acha que se o angolano e a sociedade civil, os partidos políticos concorrentes nas eleições passadas tivessem saído à rua, o cenário seria pior em relação ao que estamos a assistir em Moçambique? O si normalmente nunca se conhece. Mas é assim, Mas conhecendo os modos operandi dessas duas estruturas, as estruturas castrense, dá para aqui traçar um cenário de como é que seria o resultado se houvesse essa opção de se contestar o resultado nas ruas? É para dizer assim, tudo que começa, termina. Mesmo essa questão de Moçambique, há uns meses atrás, posso arriscar aí uns 5 meses, ninguém adivinhava, ninguém imaginava que houvesse um Mondlane. Né? Já se conhecia, né? O Venâncio, enfim, de outras circunstâncias, mas ninguém imaginava que isso... Então, é por isso que eu digo que não se conhece, o futuro ninguém sabe. A forma das pessoas reagirem às adversidades é mesmo só do segredo dos deuses. As pessoas nunca conhecem. Nunca se sabe o que é que poderia ter acontecido em Angola se houvesse um... Mas eu também não sou muito apologista das pessoas depositarem tudo o chamado Messias. Numa só pessoa. Depois o Salvador da pátria. É até perigoso para a própria pessoa, como está a ser perigoso para o Mondlane, tanto é que ele teve que se retirar, porque fica mesmo em risco a sua própria vida também. Frei Angalo, o cenário moçambicano hoje, se tivermos que colocar numa equação matemática, e o Frei gosta muito de matemática, é uma incógnita. Que desfecho, em função de tudo aquilo que tem acontecido, se pode prever para este referendo, esse conflito, esta crise pós-eleitoral? Frei Angalo. A nível mundial vivemos numa era do não se sabe. Isso, nunca se sabe nada, porque vivemos numa espécie de relativismo ético absoluto. Entretanto, o caso de Moçambique, além de ser paradigmático, porque também reflexo de outros casos de eleições que já tivemos recentemente na parte da África Austral. Ontem o líder da Renamo propôs a anulação dos resultados. Os bispos católicos propõem um diálogo, como diz o José Gama, parece também aí o News vem com um discurso um pouco incerto, também propondo uma espécie de diálogo. A situação de Moçambique é muito semelhante à nossa. Moçambique também é daquelas que teve independência improvisada. Em Moçambique também não tem projeto de nação. Portanto, o risco grande, eu sempre digo, é preciso não confundirmos o desejo e os fatos. Aquilo que diz o Manuel José, o risco grande é que, de fato, a Frelimo tome o poder,
porque fala-se já de corrupções, daquela pessoa comprada, daquela pessoa deixada de comprar, mas isso não garante, ou, digamos, uma espécie de estabilidade de governo, porque se está a falar de mentira, se está a falar de manipulação de resultados, portanto, os bispos estão a falar disso e ninguém está a contestar, ninguém do governo moçambicano veio ao público dizer que aquilo que os bispos disseram, portanto, é mentira. E, portanto, é porque aí houve uma roubalheira e fragiliza a nação, como fragilizou a nossa, porque as instituições, desde o presidente da República até o último rato do país, portanto, ficam não credíveis, tornam-se não credíveis. E a esperança e o desejo seria aquele, vamos dizer, de não se perderem vidas humanas e a nação parar e se projetar, criar um projeto de nação, porque Moçambique, igual a Angola, não tem projeto de nação, aquele foi improvisado também na sanhadice dos comunismos e nunca se sabia o que se queria. E, portanto, é incerto o desfecho. Entretanto, aqui a dizer uma coisa, que é, em relação a Angola, o partido que está a criar, entre comas, problemas no Moçambique, não é um partido da independência, é um partido novo. Se a Frelimo é o MPLA de lá, a Renamo está em terceira posição e com alguma desvantagem. Enquanto esse partido Podemos, que veio, portanto, é um partido novo, sem compromissos, muito compassado, e conseguiu uma afirmação relevante. Vai ter espaço, digamos, se o resultado terminar assim, vai ter um espaço relevante no parlamento. E aqui eu acredito que o melhor a fazer o ideal seria a nação parar, dialogar e juntos traçarem um projeto para um novo Moçambique. Porque esse Moçambique aqui uma declaração já muito aguardada do Presidente da República, que hoje falou à nação, e aqui o Gama já adiantou algumas linhas de força desse discurso, aqui a realçar a sugestão de colocar à mesma mesa os 4 candidatos presidenciais, que no caso Chapo da Frelimo, Mondlane, que foi suportado pelo Podemos, aqui sofre. O Podemos é uma espécie de um partido que veio da Frelimo, e aqui também a realçar uma base de apoio da Renamo, que se deslocou para o Podemos, e depois também o Semango, que é do MDM, porque o Moçambique teve nas eleições presidenciais 4 candidatos e nas eleições legislativas foram mais de 36 partidos que concorreram. Diante desse cenário, acha que é possível conciliar vontades e se tirar uma grande lição para a correção de todos os males que os moçambicanos carregam desde a proclamação do multipartidarismo em 1994, o ano em que foram realizadas as primeiras eleições? Olha, não existe outro. O melhor caminho é sempre o diálogo. Portanto, é importante nesse momento que os 4 candidatos, todos os atores de peso no país sentem e encontrem uma plataforma de saída. E a plataforma de saída seria colocar o país em primeiro lugar, colocar a nação em primeiro lugar e, naturalmente, encontrar uma via de entendimento, porque, na realidade, é que não podemos estar a defender a afirmação de egos. Portanto, o que interessa ao país é que Moçambique viva a paz, tenha a perspectiva de crescimento. E, então, se há esse conflito, esta não compreensão, uma mesa redonda, digamos, um diálogo, é o caminho mais certo a se fazer. Portanto, não podemos, digamos, tem que se apoiar o diálogo, naturalmente, porque é a única via, digamos, de consenso e sábia, porque o diálogo é sempre a melhor coisa e não existe outra coisa. Vamos dizer, eu sou desse parecer. José Gama está muito próximo ali de Moçambique e esse pronunciamento do presidente Filipe Nunes abre um caminho para... é uma espécie de uma luz no fundo do túnel para desbloquear essa crise política e principalmente numa altura em que o próprio Conselho Constitucional vai se desdobrando no sentido de pressionar a CNE
para a apresentação das atas e para a explicação do diferencial entre os votantes para as legislativas e para as presidenciais, uma vez que os eleitores foram os únicos e há uma grande diferença entre os votos para as presidenciais e para as legislativas e para as eleições provinciais. Sim, o pronunciamento do presidente Nilson pode ser interpretado da seguinte forma. Moçambique está e se tornou nos destaques dos principais jornais em todo o mundo. Aqui, o canal principal da África do Sul, em 20 minutos, está sempre a reportar a situação do país. Está numa situação instável, com encerramento de fronteiras, e isso já começa a afetar a economia do país. E o presidente Nilson reconheceu hoje que, de facto, a economia ficou afetada, muitas pessoas não puderam ir trabalhar. Então, quando ele vem falar, ele traz uma luz no túnel no sentido de tentar parar estas manifestações. Ele se disponibiliza também para trabalhar neste processo, e ele diz que até o último dia do seu mandato vai estar aí presente para ajudar a ver a tranquilidade no país. E com isso ele procura travar, mas não é isso. O que ele falou não é o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem a verdade eleitoral, as pessoas querem saber como é poderá ser o desfecho deste processo, porque o que se está a ver é que o desfecho vai ser a Frelimo fica mais um mandato no poder, daqui a 5 anos ela volta a concorrer, mas com antecedente destas eleições, vai ter muito cuidado em fazer fraude, ou então terá de tomar uma decisão de não fazer fraude, e não fazendo fraude, a Frelimo daqui a 5 anos vai estar muito próxima da oposição. Desta vez escapou, mas a próxima vez pode dar. Porque se vai chegar a próxima vez, nem as forças de segurança, nem os polícias, todo esse corpo de repressão, terá argumento para sair em defesa do regime, a menos que o regime da Frelimo, nesses 5 anos para frente, consigam combater a pobreza, realizar várias realizações, sobretudo positivas, que criem impacto na vida do moçambicano. Aí sim a polícia vai ter um argumento para poder, ou razão para poder defender. Do contrário, não. Porque o próprio polícia, depois que eles estão a ser insultados, as pessoas os vizinhos insultam as polícias de que estão a ir matar, mas no fim do dia a vida deles também não está a mudar. Então, a polícia começa a ficar há uma tática adotada em determinadas regiões de Moçambique em que o grupo de cidadãos estão a caçar os polícias nas suas residências, ou seja, os polícias quando estão de folga são caçados, muitos polícias não estão a regressar para casa. Como é que avalia essa estratégia adotada pelos moçambicanos no sentido de esvaziar a capacidade de ação dos agentes da polícia? O papel da polícia é defender vidas. O polícia não está a defender vidas, e nem os políticos que mandam nos polícias estão a vir com um discurso, estão a apresentar discurso no sentido de apelar à preservação de vidas humanas. Então, a população como decidiu também ir pela mesma proporção. O polícia está a matar, nós também amanhã estamos a identificar os polícias, estão a ser filmados, estão a retalhar os polícias em suas casas. Então, já que está-se a dizer que é entre aspas, uma guerra, estamos num processo eleitoral, a polícia mata, ninguém vai preso, não há responsabilização, não há investigação, então também as forças de segurança, para investigar estes casos dos polícias que estão a ser mortos, terão também de investigar o caso dos manifestantes também que foram mortos. Então, eles tiveram que adotar essa estratégia. Por isso, para a situação não se tornar insuportável, é daí que vem o presidente Nilson
a tentar se oferecer para promover uma mediação. E como já dizíamos, ele quer mediação, mas com a Frelimo ainda conservando O o seu poder. poder. Gama, Agora, os resultados eleitorais, a validação, o que a Frelimo vai fazer é, vão tentar gerir, o Conselho vai validar esses resultados, como esses países, essas ditaduras buscam legitimidade em dois campos. Um é do processo eleitoral, o outro é, ou melhor, do campo interno, que é o processo eleitoral, o outro é do campo externo. A Frelimo vai dizer que ganhou porque foi reconhecida pela comunidade internacional. e como E tem a tal acontecido, comunidade internacional é o MPLA, o ANC, a ZANU e o Partido Comunista Chinês. Ele vai, sim, que o foram MPLA também faz isso. Quando lhe dizem que fez fraude, ele não vai para esse debate. Ele diz, não, mas fomos reconhecidos internacionalmente. E para eles isso é que basta. Gama, E estes MPLAs... Gama, há aqui um histórico que é importante também ser dado a conhecer, principalmente ao público angolano. O Tribunal, o Conselho Constitucional, nas eleições do ano passado das autarquias, há um histórico de ter anulado a realização em determinadas autarquias e ter aliás, fez uma espécie de recontagem, porque se tivermos que olhar para aquilo que foram os resultados oficiais da CNE, davam vitória em 64 municípios à Frelimo e dava apenas uma vitória ao MDM, que é no caso na cidade da Beira, onde o MDM tinha vencido, é o único partido que tinha ganho uma autarquia, mas depois o Conselho Constitucional tentou fazer uma correção, atribuiu mais 4 autarquias e fez alguma inversão de distribuição de mandatos dos vereadores. Acha que isso poderá acontecer? O Conselho faça aquilo que foi a exigência de solicitar as atas. Acha que poderá haver aqui uma alteração longe dos 72, 71% atribuídos ao Partido Frelimo? Poderá reduzir essa margem para pelo menos 51, 52 ou mesmo anular anular essas eleições? Um cenário que já foi aqui avançado e sugerido pelo líder da Renamo? Não, a Frelimo já não está em condições de fazer recuos. Porque ela se fazer recuo, já para não falarmos no tribunal, porque ela, se a Frelimo fazer recuos, vai dar razão aos manifestantes que foram às ruas. E assim sendo, as pessoas vão perceber que sempre que ocorrer problemas do género, as ruas deverão ser a solução. Ali nas autarquias, como foram unidades eleitorais pequenas, de pequena dimensão, onde se pode fazer a recontagem em um dia e para mostrar que o processo era credível, eles procuraram fazer isso. Mas agora, nesta geral, aqui estamos a falar do poder da Frelimo. Ali a Frelimo podia perder numa autarquia, ali ou acolá, podia estar preparada, mas aqui não, estamos a falar do poder do seu todo. Aí ela não arriscaria. Agora, a decisão final é do Conselho Constitucional. Este Conselho é nomeado pela Frelimo, é a Frelimo que os colocou ali, então há aqui uma retribuição de procurarem tentar também agradar a Frelimo, porque eles sabem, se ajudarem a Frelimo, todos eles ajudarem a Frelimo, eles também estão a se ajudar a eles. Portanto, o recuo, creio que não. Veja que a Frelimo está a usar quase toda a retórica para a gestão deste problema, semelhante com o MPLA usa, né? Antigamente o MPLA dizia que é guerra, que estão a ir para a rua para fazer guerra. Hoje o MPLA diz que estão a ir para a rua para fazer vandalismo, até aprova mesmo uma lei para fazer crer que agora há um novo fenómeno de instabilidade política no país, que é o vandalismo. E a Frelimo também está aí por esse rumo de usar o vandalismo. O MPLA nas eleições passadas, o que é que ele diz? Que as irregularidades que ocorreram ali e acolá não interferem os resultados eleitorais. É capaz da Frelimo também usar a mesma retórica, dizer que ali, se calhar nesta unidade eleitoral, onde se está a dizer que houve irregularidade,
ela anular, a CNE mandar anular aqueles resultados e depois ele dizer que, pronto, se foram os resultados, já anulou, mas mesmo assim os resultados mantêm-se. Ok. Doutor Riverde, hoje tornou-se pública a declaração do Ministério Público que imputa a responsabilidade a Mondlane e ao presidente do partido Podemos e há um ex-oficial das forças da RENAM que foi detido, que também está a ser acusado de conspiração. Acha que a judicialização do processo eleitoral, nos moldes em que o Ministério Público está a tratar o resultado das manifestações, a olhar para a questão da degradação do património, é o caminho mais acertado, é o que se exige do Ministério Público, ou por ser um processo político, o Ministério Público deveria se abster em assumir qualquer posicionamento? Bom, como princípio, eu tenho essa opinião. A justiça não deve se abster de intervir ou deve ter a mínima intervenção em todos os processos políticos. E isso é evidente, e aqui, obviamente, estamos perante uma politização da atuação do Ministério Público. Mas o ponto essencial é precisamente esse que eu estava um pouco a referir. Eu julgo que há uma tentativa de isolar o Venâncio Mondlane, cair em cima dele com processos de crime, com ameaças de prisão, com tudo e mais alguma coisa que esteja disponível e, ao mesmo tempo, chamar outros membros da sociedade civil e das oposições para participar em qualquer conversa, qualquer conferência, qualquer fenómeno mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos artificial de transição. Portanto, estas partes judiciais fazem parte precisamente da mesma estratégia de isolamento do Venâncio Mondlane. Eu no caso, neste aspecto, embora concorde muitas vezes com ele, estou em desacordo com o José Gama em relação à posição do Conselho Constitucional. Acredito, até porque a peça que o Podemos fez está bastante bem feita e tem cerca de 100 anexos em que demonstrem quase todos que há uma discrepância entre a votação para a Assembleia e a votação para Presidente. E ainda uma segunda discrepância entre a votação que é apurada em termos manuais e depois a que é apurada em termos eletrónica ou digital. Portanto, há 3 discrepâncias e não apenas 2. Eu acho que é muito difícil ao Conselho Constitucional não reduzir a maioria, eu diria aí para uns 60%, uns 59%, qualquer coisa assim, de forma precisamente a esvaziar em boa parte da sociedade moçambicana a contestação. E como digo, eu tenho notado em boa parte da sociedade civil, de advogados, intelectuais, etc. Doutor Riverde, esta opção do Ministério Público de tornar a figura de Mondlane a abater juridicamente e a olhar para os níveis de contestação, acha que isso não vai agudizar ainda mais a crise? Uma vez que o Mondlane, independentemente de ter uma estrutura um pouco frágil, mas há determinados segmentos que hoje abraçam o Mondlane como uma opção justa e adequada para a realidade verdade, para os próximos 5 anos de Moçambique. Se calhar, possivelmente, isto é uma ida com retorno. Se calhar acusam-nos, se calhar enviam mandados de detenção e depois se calhar negociam uma amnistia ou qualquer coisa assim. Eu julgo que é um jogo. Como digo, não estamos no âmbito do jurídico. Isto não pode ser analisado do ponto de vista jurídico. Tem que ser analisado como um jogo. E o que está e o Ministério Público aqui é uma peça do jogo político e que serve para, digamos assim, fustigar o Mondlane e tentar depois ter moedas de troca no género. Nós deixamos cair as acusações criminais e tu ficas sossegado
coisas deste género, que depois haverá que ter a intermediação dos suecos, e sabemos que os escandinavos também procuram sempre o diálogo no fim do dia, não são propriamente combativos até ao fim, portanto aconselharão qualquer género de entendimento. Portanto, eu julgo que isto faz parte tudo de uma estratégia política. Neste caso, o jurídico é completamente secundário. Não vale apenas analisar o processo, porque não é um E processo. há um outro cenário, há um outro cenário e há uma outra, um outro caminho que alguns movimentos da sociedade civil estão a seguir, tem a ver com a questão da responsabilização do presidente e do comandante-geral da Polícia Nacional dessas mortes que estão a acontecer. Apela-se aqui à intervenção e a um processo que provavelmente vai dar entrada no Tribunal Penal Internacional. Acha que esse é o caminho? É uma forma também de pressionar as autoridades moçambicanas a reduzirem a violência, a agressividade com que estão a reagir a essas manifestações? É claramente um caminho. É também um caminho essencialmente político. Como sabemos, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal que as suas decisões só têm efeito se os Estados as acatarem. Portanto, não é aplicado diretamente em Moçambique, mas pode ter um efeito muito prático, que é evitar que as elites moçambicanas viajem para fora de Moçambique. E isso é importante, sobretudo quando temos elites que gostam mais de estar fora do país do que dentro do país. E nesse aspecto é um sinal que pode ter efeito na tal negociação. E é que matéria suficiente, doutor, há matéria suficiente para o Tribunal Penal Internacional intervir? Bom, começamos a ver que o Tribunal Penal Internacional se está a tornar naquilo que nós chamamos, em termos jurídicos, um tribunal que pratica o ativismo judiciário. Isto quer dizer, é um tribunal que vai bastante além do que é tradicional, que era tradicional nos tribunais, não se meterem nos assuntos políticos. Neste momento, o Tribunal Penal Internacional já tomou posições sobre a Rússia, já tomou posições sobre Israel e sobre o Hamas. Não admira que venha a tomar posições sobre Moçambique desde que tenha um processo bem fundamentado. E é evidente, 50 pessoas, se eu não estou em erro, mortas em manifestações de protesto eleitoral, é muita gente morta, sejamos claros. Embora uma vida em si mesma também é muita gente. Portanto, à partida, há material suficiente para o Tribunal Penal Internacional se poder pronunciar. Manuel José, como é feito o processo, mas pela experiência, já agora deixa-me terminar, do processo que eu vi que foi entregue no Conselho Constitucional pelo Podemos, eles têm uma boa equipa de juristas, portanto... Estão muito bem assessorados. Estão muito bem assessorados. Manuel José, que implicações este cenário, esta crise pós-eleitoral ou pós-eleições terá para o nosso país, já que o Manuel José foi várias vezes reafirmando a semelhança do comportamento dos regimes da Angola e de Moçambique? Sim, e continua a afirmar essa semelhança do ponto de vista dos regimes políticos e a postura, o modus fazendi, usando aqui esse termo, são iguais. Deixa-me só dizer, a propósito do que estava a ouvir, nós aqui no painel quase que estamos com o mesmo discurso, apesar de usarmos palavras diferentes, não é? O José Gama, do Frei Angalo, talvez aqui uma diferença do doutor Rui Verde, por causa da natureza de jurista,
são formalistas, gostam de acreditar, talvez só aí, mas o resto nós estamos a dizer a mesma coisa. O que eu vejo, e ainda bem que ouvi o Frei Angalo dizer que tem que se tomar atenção entre desejo e realidade, né? É óbvio que se fosse desejo meu, eu gostaria que a Frelimo caísse já em Moçambique, assim como gostaria que o MPLA caísse em Angola, né? Para ter coisas novas, né? Não que fosse acreditar no Podemos, que é uma força emergente, né? Que não tem assim tanta tradição, mas tem que ir outra coisa também. Também já cansa, toda hora, Frelimo. Então, mas isso é o desejo. E nós, quando fazemos essas análises, temos que ser realistas. Temos que ser pragmáticos. E o que é que diz a realidade? Eu já disse aqui. No fim das contas, eu não sei. E acho que o Zé Gama acabou por dizer a mesma coisa. Mas que lições Angola deve tirar deste conflito que Moçambique está a viver? Um conflito que já resultou, já dissemos, já tem sido dito ao longo deste programa, mais de 50 pessoas que perderam a vida. O que é que nós devemos aprender, já que a nossa realidade é muito parecida à realidade moçambicana? Mas o Horácio acha que regimes assim similares, acha que aprendem alguma coisa um com o outro? Então, se ainda não foi lá mesmo, não se deu ainda o desfecho dessas eleições, mas o MPLA aqui, por outras maneiras, já felicitaram o vencedor, o Chapo. Então acha que alguém que já felicitou, independentemente de ter havido de não ter havido ainda o desfecho, né? Já houve esse pronunciamento, né? Vai esperar o quê? Qual lição que... Mas isso não terá nenhum impacto na forma porque eles realizar eleições? Horácio, eles agem da mesma maneira. O DNA da atuação é igual. E deixa-me sustentar aqui aquilo que o Gama estava a dizer, Zé Gama, em relação àquelas expressões que são utilizadas. E Moçambique é uma expressão que é insurgentes. Não é? Isso quem explica bem é a obra Manipulação do Público, de Noam Chomsky, quando ele elenca os 5 filtros: a propriedade, financiamento, fontes, pressão e o normativo. É exatamente no filtro normativo que Noam Chomsky diz que criam-se consensos, isso relativamente à mídia, é na mídia, porque é a mídia que ajuda as ditaduras. Criam-se consensos de inimigos comuns, né? Há alguns termos insurgentes lá, vandalismo, que o Gama também mencionou. Os vândalos. Aqui, não é? Terroristas também é usado. Eu me lembro que... É uma expressão que foi usada pelo comandante-geral da Polícia Nacional. Exatamente. O terrorismo urbano. Exato. Não, e foi usado também em relação à Rádio Eclésia. No tempo em que a Rádio Eclésia era a Rádio Eclésia mesmo. Não é essa Rádio Eclésia aí. Não é? Eles usaram também terrorismo de antena, quando foi da queda do prédio da DENIC. Até passado uma entrevista de Servindo. Pois, usam esses termos e não achou que explica bem. Eles vão batendo com esses termos, esses adjetivos na mídia. E aquilo fica como sendo inimigos comuns. Veja que aqui, por exemplo, justificam a má distribuição de recursos importantes para o ser humano, como a água, como a energia, com estes epítetos, não é? Eles vão para a mídia e levam isso mesmo. Olha, agora mesmo é o vândalo, né? Vandalização dos bens. Até criaram leis, né, para sustentar isso. Olha, a Ende não consegue fornecer porque... Mas antes disso já não havia luz mesmo. Já não havia luz antes, no tempo do Jonas Savimbi. Quando diziam que não, era o Jonas, quebrou lá não sei o quê e tal.
como já não está, então é preciso ir buscar outros elementos para justificar. Manuel José, se, aqui, e estou a insistir muito nisso, a semelhança nos modos operandi, há também o olhar ao cidadão. O cidadão moçambicano parece que tem uma consciência cidadã muito diferente da nossa. É muito mais ativo, é muito mais corajoso. Aqui, esta semana, aliás ontem, os moradores dos bairros da Coop manifestaram-se junto de frente à administração municipal. Um bairro com mais de quase 20 mil habitantes, só tiveram ali quase 50 pessoas, para ver como é que a questão da unidade, o aprender em que o interesse comum deve afetar todos, não deve apenas mover o desejo de um e de outro. Aqui parece que o sentimento de individualismo acaba por se fazer sentir quando há essa busca de um interesse comum. Olha, ao contrário do que acontece em Moçambique. Olha, Horácio, tenho certeza que eu penso exatamente o contrário do que o Horácio diz aí. Não há diferença nenhuma entre cidadão moçambicano e angolano. É tudo igual. Por isso é que eu expliquei que quando o ser humano apresenta-se diante de adversidades, ninguém consegue prever. Por isso é que o Frei Angalo disse há instantes que ninguém sabe, isso está no futuro, ninguém conhece. Isso que aconteceu lá em Moçambique é que faz que alguns tenham essa análise de que o cidadão moçambicano é mais... Não é. No meu ponto de vista não tem nada de diferença. É tudo igual. Como dizem os franceses, ça sera la même chose lá em Moçambique. Isso que está acontecendo em Moçambique pode acontecer em Angola. Acha que a médio ou longo prazo haverá, as correntes do medo serão quebradas? Por isso é que eu disse que está no segredo dos deuses. Isso que está a acontecer, vou repetir. Não dá para prever. Não dá, é imprevisível, porque o ser humano, quando está diante de adversidades... Olha, veja, o presidente João Lourenço foi ver o jogo da seleção angolana. Sábado passado. No 11 de novembro, pois. E ao sair... Eu até fiquei assustado ao ver aquilo. Por quê? Ao sair... Por que ficou assustado? Não, por causa do cordão de segurança que o presidente desse tipo de regimes tem. Né? Eu fiquei assustado quando vi aquele Acha que os jovens vídeo. Foram usados? Os jovens esperaram a saída, né, do presidente e a sua esposa, a primeira-dama. E aí a gritar, não, fome aqui, nós temos fome. Nós aqui arroz, fome. Mas ali, a 10 metros... Mas o presidente João Lourenço ouviu a mensagem. Ouviu. Aquilo era muito próximo. E acha que vai tirar... era muito próximo. Acha que vai tirar as devidas Não tem como. As devidas ilações? Não tem como não tirar. Eu acho que naquele dia ele dormiu a sonhar com aquilo. Como assim? Porque aquilo foi muito frontal, tá vendo? Foi muito espontâneo. Veja, aquilo não foi nada arquitetado. Eu sei que alguns vão dizer que não, há aí correntes atrás disso, enfim, mãos invisíveis. Quais são essas mãos invisíveis? Aquilo é imprevisível. É isso que eu estou sempre a insistir aqui. Quando o ser humano está saturado, diante de adversidade, vem a saturação, é esse termo que eu estava à procura, vem a saturação e as consequências, olha, os seus atos são mesmo imprevisíveis. Por isso é que eu fui buscar esse exemplo. Aquilo foi assim mesmo. Tá? Aquilo é um sinal também. São sinais que são dados que as coisas não estão. Não é porque... Acha que os nossos governantes têm tirado as devidas ilações? Não, o governante aqui não tiram nada. Para fazer as correções? O governante aqui não tem ilação nenhuma. Aliás, aqui não tem governante. Não é? Aliás, a própria Constituição é que nos diz que nós temos um governo unipessoal. Não é? Está uma pessoa que eu costumo dizer... Está com pensamento igual ao do Frei. É o Rei Leão. Frei. É ele que manda tudo e ninguém mais manda aqui. Todos seguem. Se o presidente disser agora... Se o presidente disser agora, Horácio, disser agora que, olha, eu acho que eu errei aqui nesse ponto. Todos os dirigentes vão dizer, sim, achamos que o presidente errou mesmo aqui. Mas se o presidente depois mudar em 2 minutos, dizer, não, eu acho que teve certo aqui. Vou dizer, não, eu também acho que o presidente teve mesmo certo. Você não tem governante aqui. Ninguém, né? Prova disso é quando você vê quando o presidente, por exemplo, se desloca para o interior, né? Para as províncias do interior. Mas veja que para terminar.
veja que no fim, né, há aquele cenário, né, aquela fanfarronice do governante apresentar lamúrias, queixas. Olha, chefe, aqui nós... Mas um dirigente... Você me impulsou, né? Você me impulsou para eu governar ali. Eu tenho que governar. Eu vou lhe apresentar apenas o relatório. Eu não tenho que estar a fazer tudo que o Rei Leão decide, manda, enfim. Nós aqui não temos governante nenhum. Qual governante que vai tirar a eleição aqui? Muito obrigado. É um governante apenas, é um. José Gama, um cenário de Moçambique que já disse, teve a solidariedade na primeira semana, quando a CNN divulgou os resultados, mesmo tendo reconhecido as irregularidades, e uma dessas irregularidades tem a ver com essa discrepância que já dissemos. E também houve um fenômeno que aconteceu muito em Moçambique, que é a questão dos enchimentos. Mas não é disso que eu quero que comente. Houve esse reconhecimento da Angola, Zimbábue, África do Sul e China. Por um lado. Por outro lado, há esta reunião que foi convocada de emergência para analisar a situação de Moçambique. Dá para esperar alguma coisa deste encontro? Primeiro é que a SADC poderia chamar uma das partes, né, das partes envolvidas no conflito. E a SADC já se revelou que não é um órgão, não diria competente, mas maduro para interferir nessas questões. Já tem acontecido muitos problemas aqui na África Austral, problemas eleitorais, problemas políticos, e a SADC nunca é tida nem achada, ela não sabe se impor, pelo contrário, ela praticamente perde-se. E depois na SADC tem o Zimbábue, tem Angola, dois países e a África do Sul, que são grandes aliados da Frelimo. Portanto, esta reunião da SADC tinha tudo para não produzir nada que à volta deste conflito que está a acontecer em Moçambique. E os próprios moçambicanos até em si praticamente ignoraram, nem sequer andaram a reportar ou manifestaram ter assim alguma esperança que ali pudesse vir um apelo ou uma decisão à volta deste caso. Eles ficam naquela de que o processo está a decorrer, não podemos ainda intervir para não causar ou provocar alguma interferência, embora que dois Estados membros da região já se anteciparam que é Angola, três, aliás. Gama, é possível haver uma revolução aqui na nossa região? Nessa altura, os regimes que são acusados e que mantêm uma mão dura na realização dos processos eleitorais são dois, Angola e Moçambique. Os demais, a generalidade dos países da região, da Zâmbia, a Lesoto, passando pela Namíbia, a Suazilândia, são países que realizam eleições de forma transparente, onde a instituição que organiza é uma instituição longe dos interesses partidários. Quando é que esses dois países, Angola e Moçambique, poderão evoluir para os níveis da África do Sul e desses países que já citei, como a Zâmbia, por exemplo, que já viveu muitas alternâncias? Ou pelo menos 3 alternâncias. Sim, agora as Maurícias também, né? As Ilhas Maurícias, em que o partido no poder foi reduzido a quase nada. Pois, nos últimos 5 anos, nós estamos a observar aqui o processo de alternância política a nível da SADC. E, neste momento, restam Angola, Moçambique e Zimbábue, país que não observa a alternância política. Então, há de haver aí uma correlação de forças entre esses três, porque o Zimbábue a qualquer momento cai. Se Moçambique, o regime cair, depois todo mundo vai olhar para Angola.
Então Angola precisa ajudar Moçambique, precisa ajudar para Moçambique, não se sentir isolada. porque porque Oh, se Moçambique fica exposto, as pessoas vão, a comunidade internacional toda também vai olhar para Angola. O próximo vão pensar que é ou Angola. seja, Grama, aqui o desfecho das eleições moçambicanas pode efetivamente influenciar nas próximas eleições que vão acontecer em Angola em 2027. Seguramente, porque tudo o que acontecer em Moçambique, os angolanos depois vão querer transportar para Angola. Não são, são as duas partes a intervir. É a sociedade civil e o próprio governo. Por isso é que Angola vai seguir o que está, como é que a polícia moçambicana está a agir em termos de repressão, em termos da gestão política, para lhe servir de lição também em 2027. Angola também só está, daqui no nível da região, Angola é o país que mais está a prestar atenção a Moçambique, porque sabe que ela não faz eleições também genuínas. Porque ela, se tivesse, se realizasse eleições livres e justas, ela estaria tranquila, dizia, não tenho que me preocupar com isso, porque as minhas eleições são boas e o meu povo nunca me vai contestar ou me fazer esses tipos de acusações. Daí que daí que vimos em tempos, há poucos dias, o ministro do Interior de Moçambique a ir para Angola, não cita o conteúdo das conversações, é recebido a alto nível, não se reúne em separado com o ministro do Interior, Manuel Homem, vai logo para o Palácio Presidencial. Em Moçambique também não anunciam o conteúdo da conversa. Ele está numa ele está num governo de gestão. Praticamente neste governo, o único que tem estado a realizar trabalhos fora do país é a ministra dos Negócios Estrangeiros, mas aqui abriu-se uma exceção do ministro do Interior sair e vem dizer que está a viajar no quadro da cooperação internacional, ou melhor, da cooperação entre os dois países. E, portanto, o que fica patente, fica-se aqui a desconfiar que esta viagem deve ter tido um outro objetivo, que é a questão eleitoral. Se calhar ele está a vir beber da experiência de De Angola. Por exemplo, Angola. Moçambique, ao lidar com essas manifestações, procura matar, E raptar, até Gama, ir aos hospitais e matar os já doentes. volto assim, Angola gera isso de uma outra. já volto assim para me despedir. Estamos perto do fim. Frei Angalo, o que é que nós podemos aprender com esse processo de Moçambique? O país deve se preparar para viver uma história igual ou semelhante à de Moçambique, ou é a altura de se fazer a correção para termos um processo eleitoral transparente em 2027? Frei Angalo? Não sei se o Frei Angalo está do outro lado. Acho que o Frei Angalo não está. Doutor Rui Verde, o país, o que é que deve aprender com tudo o que está a acontecer em Moçambique? Que lições a Angola deve tirar? Para concluir. Como o Gama referiu, e eu também referi no início, em Moçambique é por toda a África Austral. Há um vento de mudança. E as eleições são estas. As eleições que ocorriam em Angola e ocorreram durante muitos anos, que eram uma espécie de eleições confirmativas do poder, portanto, chamemos, era um plebiscito, apenas queremos MPLA, não queremos MPLA. O MPLA achava que tinha direito a estar no poder. Essa espécie de direito sobrenatural ou histórico terminou. As eleições cada vez mais começam a ser eleições competitivas. E as oposições começam a ter efetivos meios técnicos e informáticos para denunciar as fraudes. Eu julgo que em termos da análise que fizeram das eleições de Moçambique, isso está bastante bem feito. Resumindo, obviamente que é um sinal muito forte para o MPLA e para Angola e para as eleições de 2027, que forçosamente serão já umas eleições muito próximas de eleições justas, livres e competitivas. Não há que ter
dúvidas sobre isso, porque há uma forte pressão nesse sentido. E o próprio João Lourenço, ao estar a abrir tanto Angola ao mundo, se repararem, ele está todos os dias numa capital mundial, agora está no Brasil, depois esteve noutros países, eu já nem sei, aliás posso citar qualquer um que ele teve em qualquer país. Isto quer dizer o quê? Que o mundo agora já conhece Angola, já está atento e sabe que Angola está ligado ao Congo. E o Congo é fundamental para a famosa transição energética que se quer fazer no Ocidente e dos carros elétricos, essas coisas todas. Tudo resumindo, as coisas estão a mudar em Angola. E é por isso que eu digo que este próximo congresso do MPLA é a grande avaliação que veremos, se o MPLA percebeu que as coisas estão a mudar ou se vai alegremente rumo a um suicídio. Vamos ver. Acha que esse congresso, Dr. Riverde, acha que esse congresso poderá ser percebido dentro daquilo que são os desafios que se colocam para o MPLA? O MPLA tem de se colocar como um instrumento capaz de gerir o país, não só estando no poder como na oposição. Há esse desafio do MPLA compreender isso? Não, é um desafio maior do que esse. É um desafio em que o MPLA tem de perceber que a situação em Angola e na África Austral mudou e, portanto, o MPLA, se quer vencer, tem que mudar. E sobretudo, tem que começar a transmitir Dr. Riverde, há esses sinais do MPLA perceber o que é que está a acontecer aqui na região, um pouco pelo mundo, para abrir-se e para permitir que a vontade do povo seja respeitada? Se há esses sinais, eu respondo depois do Congresso. Depois do Congresso. Agora é muito cedo. Gama, eu vou terminar, quero terminar consigo, depois passo ao Manuel José para dar a última palavra. José Gama, a sociedade civil angolana, os partidos políticos na oposição, o que é que devem aprender com Moçambique? Assim, de forma resumida. Bom, o que é que a nossa sociedade civil deve aprender com Moçambique? Eu acho que tem havido um aprendizado mútuo. Nós já aprendemos de Moçambique em 2022, em que eles aplicaram aquele projeto Votou-Sentou como modelo para fiscalizar o voto. E isto aconteceu na Beira. E nós, angolanos, copiamos este modelo para as eleições de 2022. E isto contribuiu, pelo menos, para que a fraude fosse minimamente comprometida, que ela não fosse efetivada, porque nas eleições de 2022 o MPLA tinha programado ganhar com 80%. Pelo menos é o que dizia o presidente João Lourenço, quando dizia que iriam recuperar mais 20%. Se ele, em 2017 teve 60%, ele estava a falar de mais 20%, então ele queria 80%. E não conseguiu, porque Votou-Sentou atrapalhou e o MPLA decidiu ficar com 52% ou 51% dos votos. Portanto, tem havido muita colaboração entre as sociedades civis dos dois países, por causa também da partilha histórica existente entre os partidos que governam, entre os governos e os povos, e também por termos tido E Gama, última pergunta: como evitar em Angola essa crise, essas manifestações quase que sem parar desde que foram divulgados oficialmente os resultados eleitorais? Como evitar essa realidade em Angola? Evitar que estavam a assumir que Angola iria ter uma manifestação do género, mas o MPLA sabe como gerir as manifestações. Acha que nisso o MPLA é mais experiente? O MPLA é mais experiente nisso? Sim, porque o MPLA vem a sofrer manifestações desde 2011, depois da Primavera Árabe. O MPLA adotou o sistema de os jovens estão a se manifestar, ele, antes da manifestação, vai já à casa à porta dos jovens, prende-os,
os jovens que estão a caminho, prende já todos. Moçambique não, Moçambique ainda permite que os jovens vão ali para o terreno. O MPLA prende, depois, a dada altura, levava para uma localidade a 30 quilómetros de distância, deixava os jovens aí, ou então, se forem poucos, prendia. Já Moçambique não, Moçambique está aí pela via mais agressiva, matando os jovens assim, e isso depois causa raiva, causa pânico e ódios na população contra o governo. O MPLA nesse aspecto não, o MPLA se quiser matar, coloca a pessoa presa e estando presa depois é só negar a medicação, como está a fazer com Tanais, com os Adolfos que estão há um ano detidos e continua a negar a medicação a eles. E já teve um outro indivíduo também que já foi preso, tinha que ir para fora. Para terminar mesmo, Gama, para terminar, 10 segundos para terminar. Pois estávamos aqui a fazer a comparação dos métodos de gestão das manifestações entre o MPLA e a Frelimo. O MPLA é, entre aspas, mais diplomático e a Frelimo é mais violenta. Ok, muito obrigado. Doutor Rui Verde, tem 30 segundos para a nota final da sua participação na edição de hoje do Ponto de Equilíbrio. Desde já os nossos agradecimentos nessa abertura que apresenta sempre que é solicitado a dar o seu contributo num ponto de equilíbrio. A minha nota final é como a inicial. Estamos num momento de mudança no mundo, na Europa e, obviamente, em África. E, portanto, todas as pessoas, sejam os partidos políticos, a MPLA, a UNITA, seja a sociedade civil, têm que se adaptar a estes momentos de mudança, que não sabemos exatamente para onde é que vamos. Mas as coisas serão forçosamente diferentes. O povo mais exigente, os jovens muito mais informados e mais exigentes, e portanto as coisas estão a mudar. Depende como os atores políticos, presidente, a oposição, vão responder para saber quem é que efetivamente vai ganhar no final do dia. Mas que estão a mudar, que os velhos métodos já não resultam. E isso também se vai ver e está-se a ver em Moçambique. Não basta dar pancada e matar as pessoas, porque as cicatrizes ficam e as pessoas estão exigentes. É só isto. Muito obrigado e contamos consigo em próxima oportunidade. Manuel José, o seu ponto final neste programa tem sempre tem sempre esse direito que é dado pelo programa de fechar a edição. Apenas às vezes é que o Horácio não me deixa acabar, né? Vamos ver se dessa vez... O tempo. Olha, lá está, o tempo. Olha, é assim, cada um tem uma forma de ver, né, as coisas e cada um vê o que quer ver. Eu, particularmente, estou completamente à vontade para dizer que estou diametralmente do lado oposto dos meus colegas aqui do painel quando avançaram as suas abordagens, mas é como disse, cada um tem a sua posição. O Dr. Rui Verde mais otimista, mais formalista, diz que está a mudar, não sei se a mudança está a ver aonde, se aqui, enfim, está à espera de alguma coisa do Congresso do MPLA, enfim. E o Gama com aquela dica antiga que eu aqui já recruquei quando disse que Moçambique é mais violento, matam, aqui não, aqui só prendem, aqui Inocêncio foi morto numa manifestação a tiro, queima-roupa. Zé Gama, queima-roupa. Aquele jovem da Casa C, que agora é o patrono da Casa C, foi morto a queima-roupa. Manifestação. É diferente aqui. Eu não sei onde é que o Zé Gama vê essa diferença, mas lá está, ele é que vê. Para terminar mesmo, enfim, temos de noticiar daqui a então, assim. O Frelimo está a matar 100, o MPLA está a matar 2, por isso é que dizem, o MPLA vai para a rua com propósito, o Frelimo vai com propósito de matar. Olha, Zé Gama, ainda anteontem... Vamos aguardar. Não quer dizer que o MPLA não mate. Não é falso, aquilo que está a dizer não é verdade, Zé Gama. Não é verdade. E até uma ofensa aquelas famílias, por exemplo, que têm vítimas, que foram vítimas deste regime.
É ofensivo isso, o que está a dizer. O regime mata. Yeah. Na sua perspectiva, o regime mata. Há esquadrões de morte. Ok. Isso há dúvida. Meus amigos, José Gama, Manuel José, Dr. Riverde, Frei José Angalo, muito obrigado. E eu conto convosco daqui a 7 dias. É sempre um prazer contar convosco. Há sempre uma palavra sábia que sai das vossas mentes brilhantes. Então, muito obrigado. Esse obrigado também extensivo àquele que nos acompanhou em casa, através da internet, na nossa página oficial e noutros canais onde somos ouvidos um pouco pelo mundo e aqui em Luanda, na frequência 91.0. Obrigado pelo carinho da audiência. Não se esqueça, daqui a pouco teremos o jornal falado com Aurébio dos Reis. Ficam aqui os abraços de Hugo Elias, Osvaldo Tomás, Cavita Tilala, o António Fastos, a Claudemir da Costa, a Vitória Sacutala, a Arlindo Canuela, uma equipa vasta que todos os dias está disponível a servir o nosso auditório. Fique bem, até a próxima.